Pensando então na escuta na clínica psicanalítica, vamos retomar alguns elementos que nós vimos nas aulas anteriores para juntar com o que nós vimos hoje sobre a retificação subjetiva, que é essa diferença entre o início dos atendimentos e o início da análise. Essa diferença entre uma posição queixosa, em que a pessoa reclama, lamenta e se vê como passiva, a uma posição de quem questiona, de quem se implica, de quem se vê como ativo na história que está vivendo. Então, quando eu escuto alguém, eu ouço alguém contar sobre o que acontece. E ouvindo alguém contar sobre o que acontece, eu ouço alguém contar sobre o que sente sobre o que acontece. A clínica, a gente vai abrindo espaço para que a pessoa fale do que ela sente e também de como ela se sente ao contar sobre o que sente. Então, nós estamos trabalhando aí da relação da pessoa com o que acontece e a relação da pessoa com ela mesma. Esse é um foco do trabalho clínico, na relação de cada pessoa consigo mesma. E aí a gente vai se atentar em que posição a pessoa se coloca em relação ao que conta, ao que vive e ao que sente. Como nós vimos no início do atendimento, é comum que essa seja uma posição queixosa, uma posição de lamentação. E aos poucos, no processo psicanalítico, vai haver uma mudança de posição. Para isso, a nossa escuta ela vai identificando quais são os pontos de rigidez, onde ali está menos flexível para poder haver uma mudança. Como que esses pontos de rigidez limitam a percepção, a sensibilidade, a experiência? Afinal de contas, as barreiras que a pessoa tem contra o que angustia, contra o que faz sofrer, também atuam como limites do que ela percebe, do que ela sente, do que ela vive. Então eu vou escutando, percebendo essa posição, percebendo os pontos de rigidez, e a análise vai trazendo essa possibilidade de como construir novas posições, novas perspectivas. Para isso, para eu poder ir ouvindo o que a pessoa me traz, como que é a posição dela em relação ao que ela vive, como que é a posição dela na relação consigo mesma, eu vou me atentar ao tom de voz, aos silêncios, às hesitações, às repetições, às contradições, às mudanças de assunto, às mudanças repentinas de assunto, aos detalhes, aos aspectos que parecem bobos, às identificações, ou seja, a minha escuta, ela vai captar como uma pessoa se expressa, não aquela expressão linear, organizada, coerente, mas como uma pessoa se expressa de muitas formas. O tom de voz que ela diz pode mostrar um ponto mais afetivamente significativo ou menos afetivamente significativo. Quando ela fica em silêncio, quando ela recua, conteúdos que vão se repetindo, conteúdos que se contradizem. Como é quando a pessoa muda de assunto de repente, a escuta dos detalhes, né? A nossa atenção, nós chamamos de atenção flutuante, no sentido de que não vai ser na linearidade do que é trazido, mas no que emerge ali naqueles conteúdos. E para isso nós vamos nos atentar tanto ao que a pessoa nos diz, quanto aos modos de dizer, os modos de expressão. Podem haver incoerências, só que ao invés de diante da incoerência a gente estranhar e pensar, será que a pessoa está falando a verdade? Será que essa versão é real? Será que isso é um fato? Não, nós vamos lembrar da questão da realidade psíquica
do que é real para a pessoa. E quando nós estamos escutando alguém, nós estamos escutando alguém com seus conflitos, suas ambiguidades, suas ambivalências. A experiência humana é marcada por conflitos e contradições. Então, quando eu estou diante de uma incoerência, a postura não é de desconfiança, mas a postura de abertura. De o que será que essa incoerência me conta de algum conflito que essa pessoa está vivendo? Eu tomo então as incoerências como um ponto de partida, porque me interessa como são esses conflitos e a angústia que esses conflitos trazem, né? Lembrando que para a psicanálise é assim que nós vemos a vida psíquica, é assim que nós vemos as experiências humanas, nessa dimensão contraditória, conflituosa, ambivalente. A gente sai desse campo das expectativas de linearidade. Não é uma expectativa de ordem, de sequência, de coerência e de explicações. Não, a gente se interessa pelo que escapa, pelo que destoa, pelo que surpreende, o que não é integrado nas explicações coerentes, o que não cabe naquele jeito linear, organizadinho, certinho da pessoa falar de si mesma. A gente se interessa ali pelo conflito, pela divisão, pelo que na própria pessoa contradiz, pelo que na própria pessoa angustia. Como que a gente entra em contato com aquilo que não cabe nas explicações? Lembrando que geralmente a pessoa chega aos atendimentos com essa versão da explicação, da justificativa, da descrição. Como que a gente pega o que surpreende ali? Como a gente pega o que contradiz essa versão mais organizada e mais planejada? O que escapa? O que destoa? O que se destaca? Por isso que é tão forte para nós ir vendo os tons de voz, ou as mudanças repentinas de assunto, ou os silêncios, modos de expressar que vão além do que conscientemente a pessoa escolhe dizer. Voluntariamente ela diz o que está explícito na consciência. Não, a pessoa se expressa de muitos modos além do conteúdo que ela traz, né? Para isso, pensando como é essa escuta em que a gente vai notando os modos de expressar e como existe ali na relação da pessoa consigo mesma alguns conteúdos que ela recua, que ela fica em silêncio, que são mais difíceis, o nosso exercício de hoje será vocês assistirem um episódio que tem um primeiro atendimento do paciente Breno, e ver se esses pontos que nós fomos discutindo ao longo da aula, das angústias, dos conflitos, das resistências, da posição que a pessoa chega, se vocês notam nesse atendimento, certo? Eu acho que eu sempre comento da série Sessão de Terapia para vocês, mas eu não encontro muitos episódios online. Aí eu encontrei esse episódio disponível e eu acho que a gente pode conversar um pouquinho a partir dele. Então o exercício é assistir o primeiro atendimento do paciente Breno na série Sessão de Terapia. Eu ia confundir, ia falar série, não. Na série Sessão de Terapia. E responder, o que te chamou a atenção no atendimento? O que chamou a atenção nos conteúdos trazidos pelo paciente? E o que chamou a atenção no manejo do terapeuta? Então esse é o nosso exercício de hoje. Vocês vão olhar para o atendimento, para os conteúdos do paciente e o manejo do terapeuta. E a gente pode também conversar sobre esse atendimento no Meet da próxima semana. Combinado?